CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a Agenda ESG no Carnaval. Eu converso com Rogério Oliveira, fundador da Pipoca, que é um coletivo de impacto cultural. Rogério, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo, o prazer é meu, Rosana. Obrigado pelo convite. A gente está aqui nos bastidores, né, Rogério, mencionando os músicos, mencionando toda essa folia que significa o carnaval. E esse ano tem um sabor ainda mais especial pelo fato dos 3 anos que nós tivemos aí de um jejum provocado pela Covid-19. Imagina a euforia nesse momento para conseguir realmente colocar o bloco na rua. É quase um recomeço, assim, uma retomada mesmo, Rosana. É bem emocionante para quem trabalha, vive e gosta de carnaval. São 2 carnavais que a gente não teve, né? Um carnaval oficial. E isso, portanto, completam 3 anos desde o último, que foi, né, em fevereiro de 2020. Então é uma carga emocional muito linda que a gente vai ver agora, em poucas semanas, poucos dias. Como é que está o seu termômetro em relação à expectativa do público? Muita gente ainda está reticente, achando que podem ocorrer complicações advindas da doença ou não? Como é que está o espírito do Acho, povo? acho que não, acho que é o contrário, né? Eu acho que a vacinação em massa, acho que trouxe, né? Acho que essa tranquilidade para as pessoas, é o contrário, assim, eu acho que muita coisa já voltou, né, Rosana? Os festivais voltaram, o futebol voltou, muitas coisas massivas voltaram, mas justamente o que faltava voltar era essa festa que é a mais democrática, a mais popular, a mais massiva, a mais livre. Então, eu acho que ela decreta, assim, esse fim desse período mais restrito, né, que a gente teve que viver. Muito bem. Rogério, vamos analisar o carnaval agora do ponto de vista do pilar da viabilidade econômica, né? A gente sabe que é uma festa grandiosa que movimenta mais de 8 bilhões de reais na economia nacional, conta com centenas de empresas ligadas ao setor, mas como toda indústria, a gente sabe que ela depende de se adaptar aos novos tempos, né? Eu estou falando aí de fenômenos como a sustentabilidade, economia criativa, inovação e até metaverso. Na sua avaliação, o carnaval já está refletindo essa evolução dos tempos? Honestamente, Rosana, eu acho que não. Eu acho que o carnaval, e isso provavelmente também tem a ver com o impacto da gente viver 3 anos sem carnaval, né? O carnaval ele ficou um pouco congelado, sofreu economicamente, muitas organizações, coletivos, artistas que trabalham, né, que tem essa data com muita força, sofreram. Então, eu acho que a gente vai ver esse ano uma retomada, talvez próxima do que aconteceu em 2020. E muitos desses temas, infelizmente, eu acho que alguns, você disse aí, você falou que se adaptar aos novos tempos. Eu acho que é o contrário, assim, eu acho que a cultura, eu acho que a arte, o carnaval, ele precisa ser o protagonista, né, desse novo tempo, ele precisa ser quem provoca e traz essas demandas para que o restante da sociedade depois siga. Ele não pode ficar atrás, mas nesse momento eu acho que por uma série de fatores, circunstâncias, ele talvez esteja um pouco ainda recuado aí versus outras frentes de cultura, tá? Para voltar a exercer esse papel de vanguarda, lançando tendências e provocações na sociedade, de fato a gente precisa vencer esse obstáculo aí desse retorno. Agora, eu achei muito interessante uma declaração que você deu numa entrevista, dizendo o seguinte, que ao contrário do que ronda o imaginário de muitas pessoas, o carnaval não é um momento de alienação. Eu não conheço nenhuma plataforma mais potente para conscientizar as pessoas sobre cidadania, relação de afeto com o espaço público e sobre urgências brasileiras e globais, como a mudança climática. Isso de fato acontece porque quando as pessoas vão para a rua, para o carnaval, elas vão para extravasar, elas vão para esquecer dos problemas, das agonias, né? Elas querem ali viver naquele hedonismo, naquele momento de prazer intenso. Por que você diz que não? Que o carnaval pode ser uma plataforma de conscientização das pessoas? Claro, acho que primeiro dessa minha declaração, Letícia, o ponto-chave é isso, né? Ele pode ser, não necessariamente ele é sempre.
É importante a gente lembrar que no Brasil existem vários carnavais, vários modelos de carnavais mais democráticos, menos democráticos. Existem artistas e artistas, né? Existem propósitos diferentes por trás de cada festa e de cada bloco que é colocado na rua. O que eu disse e reafirmo com toda a segurança, porque vejo isso acontecer, e inclusive são tipos de artista e modelos de carnaval nos quais a gente se joga e são os que a gente acredita e gosta de trabalhar. Eu realmente acredito assim que a arte ela é um lugar que primeiro abre o coração, né, das pessoas. Ela é aquele lugar que ela tira as pessoas só de um pensamento cerebral e te traz ali por inteiro, né? Cérebro, coração, peito aberto ali para receber aquela mensagem. Se você tem nesse momento artistas, blocos, projetos culturais com mensagens corretas, carregadas de propósito, falando da cidade, falando sobre política, falando sobre vida, mundo, sustentabilidade, eu realmente acredito que é um lugar de extremo poder assim para encaixar essas mensagens e fazer essas pessoas voltarem depois para casa, sim, felizes, sim, extasiadas, mas um pouco diferentes do que quando elas chegaram para um desfile. O que é que te faz acreditar que as pessoas são impactadas pela mensagem que é disseminada no carnaval? Existe pesquisa, existe algum tipo de mensuração para a gente acreditar que sim, o carnaval é uma ferramenta potente de transformação socioambiental? Claro, assim, existem observações assim massivas muito importantes, né? A gente nos bastidores aí estava falando, a gente pode falar um pouco mais à frente, por exemplo, sobre o Baiana System, né? Baiana System é um fenômeno cultural no Brasil que traz nas letras deles né, um conteúdo extremamente sobre consciência, politizado, e você vai para né, um evento onde está acontecendo o Baiana System, você percebe ali milhares e milhares de pessoas. Aqui em São Paulo a gente espera aí por volta de 500.000 de pessoas, e eu tenho certeza, como tem sido nos últimos anos, nenhuma ocorrência, ao contrário, as pessoas cuidando uma das outras, cartazes, palavras, né? Então é realmente um protesto que acontece ali, são milhares de pessoas, então a gente vê isso acontecer, né? A gente vê pessoas que comungam ali de mesmos valores, de uma visão de mundo semelhante, se reunindo naquele momento. Na verdade, são grandes comunidades que pensam, se conectam por valores muito parecidos e que têm a oportunidade, nesses momentos, se encontrarem presencialmente e junto com o artista, né, colocar para fora, fazer esse grito, né, para que mais pessoas sejam contaminadas aí por isso. Então, não é um achismo meu, eu vejo isso acontecer não só com o Baiana System, mas em vários outros projetos que a gente realiza. Sem falar, né, Rogério, que pode servir como uma mensagem de alerta, um sinal que parte do povo para a esfera pública. Na medida em que você vê muita gente se mobilizando, saindo de casa para prestigiar um grupo cujo conceito intrínseco é exatamente o protesto, na indignação diante das mazelas que a gente passa, acho que é um bom recado aí para os nossos governantes, né? Eu acho, e acho, Letícia, também um recado para os governantes, assim, tem muito a ver com como esse projeto acontece, sabe, como ele é produzido, assim, dá um exemplo muito bobo aqui. Né, quando estou ali com os nossos blocos, os nossos artistas, eu faço questão de estar ali na rua, próximo ao trio, e eu faço questão de ter uma lata de lixo comigo, e vou recolhendo latas que estão no chão, e eu vejo o impacto que isso tem no entorno. A gente consegue terminar um desfile, óbvio que não sou só eu, né, mas a gente investe nisso, coloca pessoas em limpeza, remunera bem essas pessoas, faz camisetas que a gente chama essas pessoas que são artistas também, para que as pessoas ganhem respeito por quem está fazendo essa gestão dos resíduos. Então, acho que como as coisas são feitas, né, dão um exemplo e dão um tom de como aquela festa tem que acontecer, que não é só para encher a cara e pegação. Isso é gostoso também, a gente não é contra isso, mas eu acho que dá para ser diferente, dá para ser carregado de mensagem e fazer, tornar isso, né, criar um impacto para os dias seguintes, né, para o pós-bloco. Você acabou de me dizer que há carnavais e carnavais, né? Mas, no geral, a gente pode dizer que há hoje
um compromisso real dos promotores da festa com o tema da sustentabilidade, ou muitos estão ainda surfando essa onda de forma superficial, se apropriando da pauta socioambiental para vender uma imagem verde? Eu acho, Rosana, que infelizmente, assim, bom, eu trabalho nesse setor há muitos anos, né? Eu estava te comentando nos bastidores, eu sou sócio de um Prêmio Nobel da Paz, o Mohamed Yunus, que criou o conceito de negócios de impacto. Trabalho, então, com isso há mais de 10 anos aqui no Brasil e fora do Brasil. Vejo essas ondas e essas modas como naturais, acho que começa assim, e depois, óbvio, vem um processo de transparência, de fiscalização, de mais seriedade disso, e a coisa vai filtrando. A gente teve o greenwashing há muitos anos atrás, depois um certo social washing, agora a gente tem a onda do ESG, e eu não sou crítico dessas ondas, eu acho que elas são uma etapa para que depois a gente ganhe seriedade. No carnaval, o que eu diria e que me preocupa é que eu não vejo quase ninguém falando disso, né? É um tema que deveria estar sendo tratado por produtores, por artistas, por marcas, e infelizmente eu vejo esse tema ser quase ignorado, assim. Eu até fico muito feliz, assim, Rosana, que a gente possa estar tendo essa conversa, porque o tipo de entrevista para o qual eu sou chamado a dar nessa época é sobre quantas pessoas vamos atrair, que movimento esperamos, que músicas serão tocadas. É lindo isso, mas não dá mais, né, para a gente tratar meio ambiente como uma coisa, né, como a gente usa os recursos, como se eles fossem realmente limitados, assim, chega, né? Com certeza. Agora, eu acho Precisamos falar interessante disso. que a temática do carnaval, nessa época do ano, entra como análise de um evento que pode ser carbono neutro. De fato, eu acho que as discussões não avançam para os outros pilares da agenda ESG. E no caso aqui da pipoca, né, você está à frente da pipoca, é diferente. Vocês procuram abarcar os outros pilares e a gente vai continuar discutindo. Vamos começar então pela questão da neutralização das emissões com relação às operações internas. Vocês têm metas para descarbonizá-las, né? Não são metas só internas, Rosana. A gente, na verdade, o nosso cálculo, eu preciso dizer que a gente faz isso com uma das empresas pioneiras, das mais sérias no Brasil, que se chama Florestas Inteligentes. É uma das principais empresas de neutralização de carbono no estado de São Paulo, com matas nativas, né, que é a melhor neutralização. E o cálculo que a gente provocou as duas empreendedoras, a Geisa e a Marina, a fazerem, era realmente sobre o total dos nossos desfiles. Então, a gente considera ali uma média de 400 a meio milhão de foliões, estimando de onde é que esses foliões vêm, que percentual vem de fora de São Paulo, dentro de São Paulo, na capital, etc. Além de toda a nossa operação, que aí é mais fácil calcular, né? Caminhão, artistas, equipe de produção, enfim, lixo, consumo, tudo que gera por volta aí de 3 mil toneladas aí, de carbonos que precisam ser compensadas, tá? Então, esse cálculo ele é ambicioso e é por isso, né, seria muito fácil, Rosana, a gente fazer um cálculo só interno e eu compensar 100%, e está te falando aqui, já estamos compensando 100%. A gente prefere o caminho correto, que é fazer o cálculo correto. Sou eu que estou atraindo aquela multidão para o carnaval, então sou responsável por aquilo. A gente esse ano vai conseguir compensar, portanto, 10%. De tudo que a gente gera, mas já com uma meta de 100% até 2030, né, alinhado aí à agenda da ONU, e com uma previsão de 2026, a gente já vai estar conseguindo compensar 55%, tá? Agora, De todo o essa carbono que a meta gente de gera. compensação por meio dos projetos de regeneração florestal, né, em que você planta árvores para compensar a emissão de carbono de uma determinada operação. Não me parece, Rogério, que é uma etapa lá na ponta. Antes disso, a gente não deveria primar pela redução das emissões com eficiência energética, com economia de recursos? Sem dúvida, isso a gente faz, tá? Por tempo aqui eu não te descrevi todo o projeto, mas é isso, assim, o projeto ele é bem complexo, tem várias etapas, desde a utilização de biodiesel, né, no básico ali, que são os caminhões,
redução de logísticas, né, redução de trajetos de avião, convidando alguns artistas que moram, por exemplo, no Rio de Janeiro, a virem de forma de carro, de ônibus, né, gerando menos. Então, tem todo um trabalho em toda a cadeia, inclusive com fornecedores, né? A gente, na verdade, é uma organização que está em processo aí de certificação para ser uma empresa B, uma B Corp, né, do Sistema B, e, portanto, a gente também, no próximo carnaval, começa a exigir, né, dos nossos fornecedores também metas, né, sobre redução aí de emissão de carbono em toda a cadeia, tá, Rosana? Olha, só para esclarecer aqui para o nosso ouvinte, eu tenho falado muito ultimamente do Sistema B, do B Corp, que é a mais alta certificação quando a gente fala de sustentabilidade. São vários requisitos, se não me engano, agora não me foge a memória, 51 que você tem que cumprir para ter essa certificação. E lhe credencia, claro, a atuar aí na agenda ESG com excelência. Agora, com relação à cadeia indireta, nessa questão da influência dos fornecedores e de todos os players da cadeia indireta, que tipo de influência, que tipo de poder vocês exercem para conscientizar os elos de toda a cadeia? Sendo bem honesto, Rosana, esse ano ainda muito pouco, porque, de novo, acho que essa retomada do carnaval, pós-pandemia, honestamente, até o meio do ano, ainda não era possível ter certeza que o carnaval ia acontecer, né? Então, tem muita coisa que está saindo ainda um pouco no susto, digamos, nesse carnaval em termos de produção, muita coisa em cima da hora, né? Para o próprio poder público e para os produtores, para os artistas. A gente discutiu muito isso, mas resolveu adiar para o ano que vem, tá? Essa, digamos, quase que um primeiro checklist, né? A gente começar a exigir também dos fornecedores algum nível aí mais profundo de redução, tá? De emissão de carbono. Por isso que a gente construiu essa meta para o longo prazo e tem uma meta bem agressiva, né? De em 4 anos aí já conseguir estar compensando aí mais de 55%. Como é que você avalia a disposição dos players do setor em adotar a economia circular? E aí eu quero citar aqui para a nossa audiência o caso da Gerdau, que fez o Palco Mundo. O palco principal do Rock in Rio é todo de aço reciclável. Os trios elétricos, por exemplo, podem chegar nesse nível para a gente não precisar ficar explorando matéria-prima virgem e realmente utilizar aquela que já está aí? Eu acho que essa é uma, enfim, são ótimas perguntas, né, Rosana. Eu acho, acredito que pela avaliação que a gente tem feito, o caminhão não é o maior dos problemas. É óbvio que às vezes eles são os mais simbólicos, né? Você fazer um palco, o mundo e poder comunicar isso de novo. E a comunicação é importante, a gente não é contra isso. Mas há muito mais material que poderia entrar aí né, na economia circular, ter uma cadeia já pensada aí para um upcycling, etc., do que necessariamente o caminhão, tá? Então a gente está fazendo um estudo profundo mesmo, sério, sobre quais são esses materiais, como isso passa a evoluir aí nos próximos anos e se conectando, né? Fazendo parcerias aí com startups do setor ambiental. Eu tenho essa facilidade aí por vir do setor, então a gente tem uma rede incrível, assim, e a ideia é cada ano vai ser ótimo, Rosana, a gente combinar todo ano, a gente ter essa conversa aqui e poder te trazer qual foi o grande salto que a gente deu de um carnaval para o outro e também poder te contar de todo o carnaval, né, no Brasil, não só da pipoca. A gente, assim, pipoca quer tentar provocar, ser um exemplo, tá falando disso, né? A gente, por exemplo, ainda não exigiu isso das marcas patrocinadoras, mas quando a gente fala de parceiros, não é só o fornecedor do caminhão, né? Mas é assim mesmo, ainda nome aos bois, né? Ambev, o que vocês estão fazendo em relação ao carnaval para redução de carbono? O que a gente pode construir junto? iFood, Engov, o que podemos construir todos juntos aqui para reduzir isso? Então, a gente está super animado com o futuro disso e a gente é bem otimista. Muito bem. Já que a gente está mencionando essa questão da economia circular, claro que a gente vai falar de gerenciamento de resíduos. Quando me veio agora à mente, Rogério, aquela imagem da cerveja na lata, que o catador nem espera você descartar ali no chão ou numa lata de lixo. Ele está na espreita esperando que você acabe o conteúdo da cerveja para pegar a lata. Tamanho potência de reciclabilidade. Hoje a gente recicla 98% das latas de alumínio no Brasil. É uma cadeia muito exitosa.
Mas isso precisa se aplicar também ao vidro e ao plástico, por exemplo. O carnaval pode ser um grande vetor de transformação. Sem dúvida, Rosana, eu acho que o que a gente é isso, né? Acho que lá tá o Brasil é um grande case, né, para o mundo. A gente não diria que está resolvido assim, mas a gente tem uma cadeia muito exitosa, como você disse. O desafio passa a ser para os outros materiais. Vidro é uma coisa que a gente né, todos os estudos mostram, ele tem um valor muito baixo, né, se ele for triturado e reaproveitado. O grande objetivo é, na verdade, você tornar o vidro retornável. Ele, para a indústria, né, tem valor do que, por exemplo, uma indústria de cerveja ter que comprar uma nova garrafa para sua fábrica. Então, para ela tem muito valor receber isso de volta. Por questões de segurança, o que a gente acredita para o carnaval, na verdade, é eliminar o vidro. Então, isso tem um impacto positivo para a reciclagem, né? Quanto menos vidro comprado, é isso, né? Menos vidro depois com esse desafio aí dessa logística reversa para retornar para os fabricantes. Mas principalmente também menos ocorrências. Eu preciso, né, também dizer isso, que não é só por uma questão ambiental, quanto menos vidro quebrado no pé, muita gente ali pulando e tal. Então a gente, na verdade, faz um movimento, Rosana, que é interessante. A gente cerca toda a área dos nossos desfiles. No começo a gente era muito criticado, né? Porque, poxa, mas o carnaval é livre, é gratuito, mas a gente tem muitos benefícios ao a gente cercar, e um deles é poder fazer a revista e avisar com antecedência. Então as pessoas já compram menos vidro, chegam sem vidro, não consomem vidro dentro da nossa área. Então, para a gente está muito resolvido a questão do vidro. O plástico é um outro desafio, né? Um desafio gigante. Eu realmente acredito que a solução passa por uma ação coletiva ainda com os fabricantes, né? Principalmente de água no carnaval, se consome muita água. Eu tive o privilégio aí, sou um dos criadores de um projeto aí junto com a Ambev da Água Ama, né? Que destina aí 100% do lucro para gerar acesso à água no sertão, no semiárido brasileiro. E também, né, a gente ali fica buscando como aumentar esse impacto. Então, super legal a AMA, mas ela ainda é de plástico, né? Então, já foi lançada agora ela em alumínio. E, enfim, e tem outros materiais, papelão, etc. Então, eu acho que tem um desafio aí, pouco a pouco, pelo menos ali na área da pipoca, da gente garantir que a água que esteja lá não seja de plástico e seja de outro material. Então, enfim, são todas coisas que estão listadas. A gente tem um começo de plano para cada elas e ano a ano a gente vai executando para poder estar aqui falando com você daqui a alguns anos e falar que foi um carnaval plástico zero. Você mencionou agora há pouco que precisou cercar a área da pipoca para evitar que as pessoas adentrassem com algum tipo de material que pudesse provocar violência, como no caso uma garrafa de vidro. Isso nos leva àquela velha polêmica da descaracterização do carnaval como uma festa popular, espontânea, de ocupação do espaço público. O que a gente vê hoje é um carnaval em que há camarotes, áreas VIPs, abadás, catracas. Isso tira, né, esse conceito primaz do carnaval. A gente um dia vai conseguir devolver ao povo o carnaval? Essa expressão popular em que você sai às ruas para curtir? Perfeito, Rosana. Eu acho que é um tema super importante. A gente também acho que é legal dividir, né, com as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, que há vários carnavais, né, no Brasil. Eu atuo com carnaval em São Paulo desde 2011, então sou um dos pioneiros aí com essa retomada do carnaval em São Paulo. E foi algo que ainda bem, né, as pessoas que participaram dessa retomada do carnaval pensavam muito parecidos, para que em São Paulo a gente replicasse um modelo muito mais semelhante ao que acontece no Rio de Janeiro, em Olinda, que depois influenciou, inclusive, o movimento de carnaval de rua em Belo Horizonte. Então, eu diria para você que hoje, nas principais capitais do Brasil, esse movimento ele já é uma realidade, assim, de um carnaval nas ruas, sem camarote, sem abadá, sem áreas VIPs, sem ingresso, né? São Paulo a gente conseguiu transformar isso como parte do decreto do carnaval, é proibido isso. Qualquer bloco durante o carnaval realizar qualquer tipo de ação, apresentação
que distingua quem pagou, quem não pagou, né? Então, isso não existe aqui. O que a gente tomou a iniciativa de fazer alguns anos atrás, por questões de segurança, foi cercar para revistas, né, e etc., mas muito longe, assim, num perímetro muito grande, distante do bloco. Continua livre, continua gratuito, com acesso e melhor, com uma segurança que antes as pessoas não tinham, ao ponto da cidade ter percebido o benefício disso e uma declaração recente da secretária de Cultura, eles estão instalando esse mesmo modelo de sucesso da pipoca para a cidade como um todo, né? De grades, revistas, e isso, enfim, acho que inibe aí casos que a gente teve no passado, né? De, sei lá, de pessoas armadas dentro do Largo da Batata, tiros, enfim, então acho que coisas que podem fazer com que a festa acabe de uma hora para outra, né? Que a população ganhe uma rejeição com a festa e não queira mais essa festa na sua cidade. Então, acho que o objetivo da grade é diferente e a gente repudia, eu pessoalmente repudio esse modelo de carnaval pago, com abadá, elitizado e falo publicamente, não tenho problema em dizer que fico feliz ao perceber que eu sinto ele decadente. Eu acho que ele está fora de moda, eu acho que essa coisa, né, que a gente viu como um meme aí muitos anos atrás do rei do camarote, né, capa de uma revista, eu vejo isso cada vez mais cafona, vejo isso perder lugar e que bom. Eu acho que o seu modelo tem tudo para dar certo. E aí eu quero chamar a atenção para a qualidade dos músicos que vão se apresentar aqui no Carnaval de São Paulo, na Pipoca, gente. Alceu Valença, Chico César, Maria Rita, Baiana System, música de qualidade. Cabe também perfeitamente no Carnaval, né, Rogério? Cabe, né? Gosto é uma coisa sempre pessoal. A gente criou a Pipoca com essa missão de criar impacto cultural para as cidades. É óbvio que ela se remunera e que bom, a gente gera emprego, consegue remunerar pessoas, a gente é uma empresa, não tem vergonha nenhuma de falar isso. A gente acha que quanto mais empresas na área da cultura existirem, crescerem, que bom, né? Ainda existe um preconceito do setor cultural aí com o dinheiro, essa relação com o dinheiro, a gente acha que tem que transformar isso numa relação positiva, mas a gente não trabalha por dinheiro. Então a gente escolhe e trabalha com artistas que a gente ama, acredita, comunga dos mesmos valores, dos mesmos propósitos. Então, para a gente é uma honra, assim, né? A gente é fã de todos esses nomes, né? A gente poder estrear agora, daqui a poucos dias, Chico César, estrear o bloco dele, é muito difícil chamar isso de trabalho, né? É uma emoção e uma honra muito grande. Alceu Valença depois, no 7º ano dele, né? Alceu, que para a gente acha, né? Ele é uma verdadeira entidade, assim, da música brasileira. Ele está num nível aí de Caetano, Gil, Milton Nascimento, talvez ainda não tão celebrado, assim, mas no Sudeste, mas ele tem esse peso, né, para a cultura no Brasil. E no dia seguinte, estreia da Maria Rita, também super forte, o monobloco, né, que é o pioneiro desse modelo de carnaval com bateria, de percussão, para pessoas como nós aí, né, Rosana, publicitários, jornalistas, etc., Sim. poderem ser protagonista. E no pós-carnaval, o Baiana System, que é um fenômeno, né? Uma coisa diferente, não é um bloco, é um navio pirata, é um carro especial construído para eles, né? Que navega aqui nas ruas de São Paulo. É algo muito especial também, que a gente morre de orgulho de poder contribuir para que isso aconteça na cidade. Eu vou prestigiar com certeza a Pipoca. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e já te convido para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Rosana. Obrigado pela conversa, foi ótimo. Adorei também. Bom carnaval para você, Rogério, para todo mundo que está envolvido nessa festa, que, como dizia o grande Chico, é uma ofegante epidemia, né? Depois dessa outra que vai Para embora, nós já deu. e nos vemos lá. Um beijo para você e para todo mundo Muito aí bom. da Pipoca. Eu conversei com Rogério Oliveira, fundador da Pipoca, um coletivo de impacto cultural. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos, meu lindo Daniel Mesquita e na edição Rafael Furuja. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade.
com Rosana Jatobá.